Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Tela Vita. Meu nome é Karina Striger, eu sou psicóloga. Aqui eu lidero a área de projetos especiais. E a gente está aqui recebendo a doutora Isabela Costa, querida doutora Bela. Ela é a nossa psiquiatra responsável pela psiquiatria da Tela Vita, super especializada em manejo de caso moderado e grave. E a gente chama então a doutora Bela para falar um pouquinho para nós, né? Aproveitando assim Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, né? Para falar sobre essa questão que ainda assusta tanto a gente, né? Por que o suicídio assusta tanto a gente, doutora? Boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Estou estreando aqui, né, como Sim. responsável técnica. Eu acho que isso tem uma relação direta com o nosso medo do adoecimento do ponto de vista do comportamento, né? Então, assim, de maneira geral, a gente tem muito receio de adoecer, né? Seja do que for. Mas a gente sempre tem a ideia de que o adoecimento clínico, ele é mais passível do controle, principalmente dos médicos, dos enfermeiros, do que o adoecimento comportamental, né? Que é quando você perde absolutamente o controle porque você perde a capacidade de responder por si, muitas vezes, ou de poder se determinar. Então, de maneira geral, a gente, como ser humano, quer manter o controle das situações, quer manter a nossa capacidade de tomar de decisão. Então, a nossa tendência, historicamente, é a gente ficar afastado desse tipo de adoecimento. Por isso é que os lugares de cuidado em relação à saúde mental, se você for olhar ainda hoje, do ponto de vista estrutural, eles estão afastados dos grandes centros, né? Então, a gente sempre teve essa tendência a imaginar e não ver as coisas acontecerem dentro desse processo de saúde e doença. Sim, eu acho que também tem a ver assim com um pouco da dificuldade que a gente tem, né? A gente enquanto ser humano, de encarar a finitude, né? De encarar o momento da morte, né? A gente não pensa nisso em nenhum momento, na verdade, né? Principalmente os povos ocidentais, né? A gente praticamente não considera essa possibilidade. Muitas vezes a gente vive como se a gente fosse imortal, né? E quando você tem, eu percebo assim, isso ao longo do desenvolvimento, né, da gente como pessoa. E quando você tem a ideia dessa finitude, você passa a valorizar mais as coisas, né? Eu acho que Setembro Amarelo também, claro, é um mês voltado para a prevenção do suicídio, mas ele também pode ser um mês voltado para a valorização da vida, né? E a vida a gente só valoriza se a gente sabe que um dia a gente não vai ter mais. Agora, voltando para essa questão, né, de como assusta ainda, por que uma pessoa tira a própria vida? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? As pessoas ainda não entendem que eu decidir ser o agente da minha própria morte está diretamente relacionado a um sintoma de algum transtorno mental. Porque tudo aquilo que causa sofrimento, né, que não é considerado na natureza, automaticamente a gente considera passível de tratamento, de observação e de melhora. Então, nesse sentido, quando eu resolvo que aquele meu instinto maior, que é a sobrevivência, eu quero terminar, eu cansei, automaticamente eu dou o direito do outro me cuidar, né? E eu acho que esse é o segundo motivo pelo qual as pessoas têm tanto medo de falar em suicídio. Quer dizer, se eu cheguei a um ponto de querer morrer, quem é que pode cuidar de mim? Quem é que responde por mim? Quem é que decide, né? Eu posso ser o agente da minha própria morte, né? Então, assim, do ponto de vista da justiça, por exemplo, o suicídio já foi considerado crime, Uhum. né? Então, você não poderia, em teoria, chegar a esse limite. Então, tudo isso traz esse mês, né? Que eu, particularmente, acho que é um mês delicioso, porque se volta para as questões de saúde mental, que, infelizmente, até hoje ainda são as últimas da fila. Embora as pessoas falem muito, elas praticam muito pouco ainda em relação à prevenção, né? Então, é o que você acabou de dizer. Muito mais importante do que a gente falar sobre o suicídio é a gente conversar um pouquinho sobre como é que a gente previne que a pessoa chegue a esse ato, né? Que
depois a gente passa o resto da vida pensando o que a gente poderia ter feito antes dele vir a acontecer. E quando você fala, assim, que o suicídio está muito relacionado a transtornos mentais, qual seria, assim, existe alguma estatística, por exemplo, de todas as pessoas que tiram a própria vida, né? Tantas tinham tais e tais psicopatologias. Existe, assim, um quadro que a gente pode comentar hoje sobre isso? Existe. Na verdade, quando o paciente tem mais de um transtorno mental, automaticamente esse risco vai aumentando, né? Então, tirando os transtornos que às vezes eles estão mais distantes da população em geral, como um quadro de esquizofrenia, em que existe uma desorganização, e aí o paciente realmente pode acabar querendo interromper aquele sofrimento de uma maneira até que as outras pessoas podem não compreender, né? Porque é uma vivência interna de uma outra realidade. No dia a dia, o que a gente mais vai perceber é que está muito relacionado ao uso de substância psicoativa, que traz uma série de outros transtornos mentais associados. Dificilmente o uso de uma substância psicoativa vem sozinho, né? Ele vem com transtorno de personalidade, então são pessoas com mais dificuldade de lidar com a frustração, pessoas mais impulsivas, né? Que desistem às vezes mais facilmente, que querem um resultado mais imediato, ou com o humor deprimido, então não dá mais para sair dessa situação, é melhor eu interromper esse sofrimento, vai ser melhor para toda a minha família, né? Então, sempre que esses transtornos vêm associados, principalmente o uso de substâncias psicoativas, com o humor deprimido, com as questões de personalidade, ou até essa sensação que cada vez mais cresce em muitas pessoas, principalmente nos adolescentes, de que existe um sofrimento psíquico que muitas vezes pode ser aliviado através de um sofrimento físico, podem acabar culminando num suicídio. Que é o exemplo da automutilação, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa começa com a automutilação e o que a gente diz é que quem mais morre é quem mais tenta. Quem mais morre de suicídio é quem mais tenta. Então, quando o paciente tem um comportamento automutilatório, o risco dele é maior, às vezes porque a intenção nem é cometer o suicídio, mas às vezes ele perde a mão pela frequência e pela naturalidade que ele vai tratando as lesões ou a própria história, o próprio sentimento, e às vezes acaba conseguindo. E Bela, como que a gente pode, assim, ajudar as pessoas, principalmente os pais desses adolescentes, os professores, né, dessas crianças? A gente soube até de uma morte de uma criança de 11 anos num colégio renomado aqui de São Paulo. E até mesmo dentro das empresas, dentro das nossas famílias, nosso círculo de amigos. Como que a gente consegue se antecipar a isso, né? A gente como amigo, como pai, como mãe, como chefe. Como que existe alguma maneira da gente reconhecer sinais e sintomas? Ou da gente se aproximar? Porque uma coisa é a gente... tá bom, eu fiz um treinamento aqui, eu fiz uma leitura, eu escutei lá o podcast da doutora Bela, então agora eu sei como reconhecer os sinais, eu sei quais são os sinais que uma pessoa pode dar para eu me antecipar e salvar essa vida. Mas o segundo ponto é, como é que eu me aproximo dessa pessoa? Né? Como é que eu acolho? Como é que eu estico a mão? Como é que eu dou a mão? Né? Então, assim, eu acho que respondendo à primeira questão, o que eu entendo? Que a gente precisa estar atento, né? Então, assim, é bacana que setembro a gente fale disso, mas é bacana que a gente permaneça lembrando disso o resto dos meses, porque a gente não vê aquilo que a gente não está prestando atenção, né? Então, é justamente esse convívio familiar, né? Então, em relação às crianças e adolescentes, que é um assunto que se fala muito, é eu olhar para essa criança, eu observar se ela está apresentando alguma alteração de comportamento. Então, ela ficou mais quietinha, ela ficou mais fechada, aquilo que ela gostava de fazer já não traz mais tanto prazer, né? Porque, às vezes, para criança e para adolescente, a verbalização, como a gente espera no adulto, falar mais em morte, ter um discurso mais pessimista, né? Às vezes, apontar que a família ficaria melhor se não fosse a presença dele ali. Tudo isso pode fazer a gente imaginar que aquela pessoa está achando que ela está sendo um peso, que a sociedade, que a família não precisam mais dela, que eles estão carregando por ela, né? De qualquer modo, também,
do mesmo modo, a gente tem algumas situações que são preditivas, quer dizer, elas vão fazer com que a gente imagine que aquele indivíduo pode mesmo chegar a tentar ou até conseguir falecer de suicídio. Então, quando a pessoa está sem emprego, quando ela tem poucos laços afetivos ou ela não tem relações afetivas que estejam saudáveis, né? Quando ela está vivenciando um luto, né? E o luto aí a gente está falando de várias questões da vida e não só a perda de um ente querido ou próximo, mas às vezes um luto a respeito de um projeto, de um desejo, de algo que ela tinha expectativa que acontecesse. Então, tudo isso faz com que aumente o risco da gente achar que a vida não é tão bacana quanto disseram que ela seria. Aham. E aí vem um ponto também que eu fico pensando, né? A dificuldade que a gente tem, às vezes, de reconhecer que precisa de ajuda, né? Porque, querendo ou não, a doença mental, ela é silenciosa, né? Ela vem chegando e você não percebe, até porque a gente não para e a gente está nas atividades rotineiras, quer dizer, a gente percebe quando a gente é obrigado a parar, né? Por um burnout, por uma depressão muito severa, por uma ansiedade, né? Muito custosa, mas eu fico pensando que ainda tem também um medo muito grande de buscar ajuda, principalmente com a psiquiatria, né? Que é que tem em volta, assim, da psiquiatria, né? Que a gente fala, meu Deus, não, psiquiatra de jeito nenhum. Eu acho que as pessoas têm medo de ser medicadas e internadas, né? De maneira geral. Mas o que eu acho assim, ontem eu estava no hospital e aí eu fui encontrar a minha equipe. E aí eu cheguei lá e eu tava com uma rinite alérgica, assim, coçando o nariz. E aí uma das psicólogas, né, chegou pra mim e disse assim, tá tudo bem com você? Aí eu falei, tá tudo bem. E não entendi por que da pergunta dela. Ela falou, é porque você tá com o nariz vermelho, parece que você tava chorando, né? E aí depois eu fui pra casa pensando a respeito daquilo e pensei, poxa, que legal. Porque ela perguntou de novo se tava tudo bem. E eu falei, tá tudo bem. Ela falou, tá bom, porque qualquer coisa eu tô aqui. Né? Se não tiver tudo bem, eu tô aqui. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Você ter essa sensibilidade, ainda bem que ontem, né, eu não tava chorando, era frio mesmo, eu tenho até alergia à temperatura, mas dizer, olha, eu tô aqui, se você não estiver bem, se você estiver precisando de ajuda, eu tô aqui, eu posso conversar com você, isso pode ficar mais fácil, né? E a outra grande questão é experimentar essa ajuda. Porque o que acontece é que eu vejo muito no consultório que depois que as pessoas desmistificam a ideia, o preconceito que elas tinham a respeito do uso de uma medicação, por exemplo, elas sempre dizem, doutora, por que eu não comecei a fazer isso antes? Por que eu não tomei antidepressivo antes, né? E com a ideia de que existe sim começo, meio e fim, né? De que se a gente apoia esse processo de adoecimento da maneira correta e científica, nós podemos ter muitos bons resultados. Os pacientes que ficam internados, eles saem, eles retomam a vida. E pessoas que chegaram ao limite do limite em relação a tentar contra a própria vida. Então, tem como a gente melhorar muito esse quadro. Não sei se curar, mas melhorar muito. E eu acho que até para uma psicoterapia funcionar melhor também a medicação é muito importante, né? Porque às vezes o paciente está tão tomado por sintomas psicossomáticos, né? Tá tão deficitária a vida dele em termos de rotina, né? De disciplina, que não adianta também só a psicoterapia quando ele precisa de um suporte medicamentoso, né? Exatamente. Eu sempre falo que o remédio ajuda a equilibrar as coisas, e a psicoterapia ajuda a gente a se manter equilibrado, né? Então, quando os pacientes perguntam, eles dizem, quanto tempo vai durar esse tratamento? Eu costumo dizer, depende mais de você do que de mim, né? Eu consigo apontar para você os caminhos, mas quem consegue executar é você. Então, veja, no processo que você estava, houve uma alteração neurobiológica e você adoeceu, né? Então, nós vamos corrigir essa alteração, você vai se fortalecer através do processo psicoterápico, nós vamos retirar a medicação. E aí, quanto tempo isso vai durar, né? Depende do que mudou da data que você começa a adoecer para a data que você começa a tirar o remédio. E é interessante porque as pessoas não têm esse medo quando recebem um diagnóstico de diabetes, por exemplo, né? Ou de uma doença cardiovascular. Preciso tomar remédio para baixar meu colesterol.
preciso tomar remédio para regular XPTO, né? E elas vão e compram na farmácia e tomam e ninguém sofre por conta disso. E são remédios, às vezes, que trazem muito mais efeitos colaterais e efeitos até indesejáveis que a gente não consegue impedir, né, com medicações clínicas, mas o estigma que se formou lá atrás, realmente ele é muito lentamente, né, capaz de ser desfeito. Então, apesar de hoje a gente ter um mês inteiro para falar sobre isso, a gente ainda tem muita dificuldade, muito caminho pela frente, né? Sim. Porque todo dia a gente vê aquela pontinha do preconceito, o paciente olhando com aquela carinha de será que é isso mesmo que ela está dizendo que vai acontecer? Uhum. E aí eu brinco e falo, olha, acredita em mim, né? 60% do efeito das coisas é a gente acreditar nelas. Então, acredita em mim, vamos junto, e aí esse processo vai se estabelecendo, e aí quem melhora vai fazer a propaganda para os demais, né? Sim. E eu fico pensando também que eu acho que dentro das empresas é um grande desafio, né? Hoje, depois da pandemia principalmente, né, que todo mundo teve que ficar enclausurado dentro de casa, as pessoas passaram aí pelo menos 2 anos nessa condição, e quando volta para a empresa, o gestor, né, vamos fazer um recorte assim do gestor, né? O gestor não sabe quem está voltando de verdade, né? Como é que essa pessoa está hoje? Quer dizer, ela passou por 2 anos aí enclausurado, eu acho que a clausura também traz um sofrimento emocional muito grande, além de todo o sofrimento de não pegar o Covid, de medo de sair na rua, de medo de abraçar, aliás, de não poder abraçar. Mas quando volta para a empresa, é uma problemática que o gestor vai ter que enfrentar, né? Quer dizer, não conhece mais aquele time, não conhece mais aquela equipe. E muitas vezes a equipe vem mais adoecida, né? Quer dizer, sai de um processo super calamitoso que o mundo inteiro viveu e esse gestor já não sabe mais, né? Como é que está esse time. E assim, como que é importante um gestor também ter o próprio cuidado em saúde emocional, Sim. né? Eu acho que o que a pandemia trouxe é que cada um de nós experimentou um pouco o que é estar na pele de quem começa a apresentar um certo descontrole e precisa passar a observar e a ter cuidado com as próprias emoções, né? Então, acho que todos nós passamos por esse processo, né? De, meu Deus, e agora? O que eu faço com esse medo extremo? Onde é que eu coloco isso? Como é que eu administro aquilo? Né? Como é que fica a minha sensação de insegurança em relação ao futuro? Então, eu vou sair de casa, eu vou no mercado, eu trago o vírus para dentro, eu lavo isso, mesmo assim isso pode acontecer. Então, assim, o que na realidade, a nossa sensação de segurança, ela é falsa. A gente não tem o controle das coisas. Então, sempre a nossa sensação de medo é por não ter o controle, que na realidade a gente não tem. Então, experimentando isso, a gente passou a entender que todos nós somos passíveis de perder esse controle. Então, isso não existe essa diferença. Então, a gente se encontrou na humanidade, digamos assim, né? E é a partir daí que a gente tem que entender o que é prevenção em relação à saúde, não é saúde mental, Sim. é prevenção em relação a tudo. Então, isso serve para o gestor, serve para a equipe, esse olhar que a gente estava falando lá atrás, mais sensível do outro, né? De entender que o outro me ajuda, que esse trabalho é desenvolvido em equipe, que a presença dele é importante, que a saúde dele é importante, assim como a minha também é. Foi isso que a gente experimentou. Porque se a equipe não estiver bem, ninguém vai estar. A empresa não vai estar, não vai ter entrega. Exatamente. E essa questão de adoece um, fica com Covid, os outros têm que trabalhar por esse um, né? E aí a gente vai se sobrecarregando e como o adoecimento de um pode ser o adoecimento de um todo. Quem tira mais a própria vida, homem ou mulher? As mulheres acabam conseguindo mais porque elas tentam mais, né? Porque geralmente a tentativa da mulher é mais com intoxicação exógena, com uso de medicações. Então, a probabilidade de você conseguir socorrer, no caso dessa tentativa, ela é maior, porque as tentativas masculinas, elas são mais efetivas. Então, geralmente, os homens, eles, quando São mais fazem a violentos. tentativa, eles acabam conseguindo efetivamente se suicidar.
E aí a gente está falando de tentativa por enforcamento, que eu observo na prática clínica que tem crescido entre as mulheres, e arma de fogo, né? Que geralmente é o tiro em lugares que eles consideram serem fatais, assim, né? Então, principalmente no queixo ou na cabeça. Uhum. De maneira geral, historicamente, os homens, eles sempre tiveram tentativas mais efetivas, né? Que é o que a gente estava falando. Se você for pensar em relação ao suicídio dentro das empresas, antigamente você tinha frequentemente, quando se falava em suicídio, você pensava numa figura que se suicidou dentro da empresa porque a empresa faliu, né? Então, não é distante da nossa realidade pensar que o desemprego tem uma relação com a sensação de falência de projetos e objetivos. E aí os homens, eles têm essas tentativas muito relacionadas a um quadro crônico de desemprego, de tentativa de se empregar, de não conseguir. De ser o provedor, né? Exatamente. Eles têm, socialmente, muitas vezes, essa obrigação, né, que cresce com o gênero, quando você pensa no gênero masculino. E aí, quando não dá certo, você chega lá na meia-idade e, de repente, perde aquilo que você considerava certo, acaba, muitas vezes, chegando à tentativa. E, no caso dos homens, muitas vezes, na maioria das vezes, eles realmente conseguem, as mulheres tentam mais. Agora, a gente fala muito sobre o trabalho que adoece, né? A gente escuta muito sobre burnout, a gente escuta muito sobre ambientes tóxicos, fala-se muito sobre segurança psicológica no ambiente de trabalho. Mas a gente também esquece que o trabalho é muito positivo para a saúde mental, não é? Então, ainda hoje, eu estava vendo alguns colegas colocarem, por causa do mês, né, de setembro, a respeito disso, né? O trabalho, ele dignifica ainda, a gente tem essa ideia. Então, o trabalho adoece quando quando o meio está adoecido, mas, na verdade, ele é um fator protetor. Quando nós estamos inseridos num contexto de trabalho, de vivência social e de produtividade dentro daquela sociedade. Da mesma maneira, a gente fala em diversos fatores que podem ser protetores e diversos fatores que podem ser de risco. Então, você me perguntou a respeito dos transtornos mentais, né? Então, ter mais de um diagnóstico de transtorno mental aumenta o risco. Da mesma maneira, não ter vínculos familiares, estar desempregado, a idade, né? Porque tem idades que socialmente a gente é visto como capaz de recomeçar, e há idades em que a gente deixa de ser visto pelos olhos sociais a essa capacidade, então a gente também se sente incapaz. Então, os idosos, né? A gente tem um aumento grande do número de casos em idosos, não só nas crianças e nos adolescentes, como a gente tem visto bastante. Fatores protetores importantes são a religião, né? Hoje, a gente, há pouco, também estava falando sobre como cuidar e prevenir, né, processos de adoecimento em relação à mente. A espiritualidade tem sido cada vez mais estudada em relação a isso. Então, não é uma religião específica, mas a maioria das religiões condena, né, que a gente seja o agente da própria morte. Então, eu ser uma pessoa de fé, eu ser uma pessoa que pratica a espiritualidade, não só me faz pensar na vida como algo com mais propósito, como faz com que eu entenda que às vezes eu posso passar por alguns momentos sem que eu tenha que desistir da vida como um todo. E isso é um fator protetor, de fato. A taxa de suicídio, ela é muito maior nos dias de hoje do que há 20, 30 anos, 40 anos atrás? Sim.
a gente sofre uma pressão social muito maior hoje, né? Assim, a internet, a velocidade das relações, a obrigatoriedade do sucesso, tudo isso faz com que o próprio fato, né, de nós mulheres cada vez mais estarmos diante dos mesmos cargos que os homens ocupavam no mercado de trabalho, que é uma luta que a gente sempre teve e que, em conseguindo, nos traz mais responsabilidades. Então, assim, independente do gênero, a gente está cada vez mais pressionado, né? Seja por diferenças que são, seja por sermos iguais, seja por sermos diferentes. O fato é que socialmente a gente sempre se sente obrigado a alguma coisa. E isso faz com que o risco aumente, porque é o estresse psíquico, né? Viver é estressar-se. Sim. Agora, ainda bem que a medicina hoje é bem diferente, né? A tecnologia do tratamento é bem diferente do que era há 50 anos atrás, né? Se a gente for pensar como que era a psiquiatria, a psicologia há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, né? Era um outro mundo, era uma outra situação. E hoje, através do teleatendimento, de maneira geral, a gente consegue, às vezes, até atender as pessoas dentro do próprio contexto, sem que elas tenham de se deslocar e etc. E faz com que, ao mesmo tempo que tudo isso possa ter causado maiores riscos para a nossa saúde, a gente também pode usar tudo isso para prevenir mais, para se cuidar mais, para estar mais perto e para cuidar mais um dos outros. Isso é uma coisa que até já me perguntaram, né? Ah, Karina, mas será que a psiquiatria pela telemedicina, será que ela é tão, né, eficiente quanto eu ir lá no consultório presencial, sentar na frente do médico, fazer minha consulta? Sim, eu acho que sim. O que eu acho, às vezes, é que a gravidade do quadro pode gerar necessidade de uma proximidade maior para que o paciente possa ser observado ao longo de vários dias. E aí a gente precisa estar fisicamente mais próximo. Mas a gente tem serviços de monitorização, inclusive de pacientes internados em leitos hospitalares clínicos, por profissionais especialistas, em regiões que a gente tem pouco acesso ao especialista, graças a essa tecnologia, né? Então, a gente consegue também observar casos graves, às vezes, através de outros profissionais que não são especialistas. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a qualidade é a mesma, a informação chegando e as pessoas dividindo essa informação é, sem dúvida nenhuma, um ganho. É sempre positivo. Agora, uma curiosidade. Por que quando uma pessoa muito famosa, um cantor, uma atriz de cinema, quando se mata, a mídia não fala que ela se matou? É porque as pessoas ainda têm a ideia de que se matar significa ser fraco, né? E aí seria como se a mídia, quando veiculasse a informação, quando veicula a informação de que determinado protótipo, né, de força desistiu, eu acho que não só ela tem a ideia de desestimular, né, os que são mortais a desistir, digamos assim, como a mídia faz, né, essa força, ela faz com que as pessoas acreditem que essa força existe. Tem uma influência, né? Exatamente. Muitas vezes a gente acaba tendo medo de desconstruir aquilo que foi construído a respeito da opinião pública do indivíduo que acabou falecendo de suicídio. Bom, a gente está chegando na retinha final, né, do nosso podcast, e aí eu queria te pedir que dicas que você daria, assim, né, para o cuidado diário da saúde mental? Então, na verdade, acho que hoje o cuidado diário da saúde mental, cada vez mais, a gente entende que é o mesmo cuidado diário para tudo, para nossa saúde física também, né? Então, assim, cada vez mais a gente olha e estuda sobre alimentação, então o quanto aquilo do que a gente se alimenta é importante para preservar as nossas funções cerebrais e, dentre elas, a nossa estabilidade emocional, a importância das nossas relações, né?
da gente escolher um motivo pelo qual a gente acorda de manhã e a gente segue em frente, que a gente chama fala que é aquele dom maior que a gente sente, que a gente sabe que tem e fala, putz, ali eu faço a diferença, ali é legal para mim, eu gosto de estar lá, eu me reconheço naquele lugar e buscar esse lugar, apesar de todas as dificuldades do dia a dia. Dormir bem, né? A gente precisa desse momento de faxina cerebral, digamos assim. E, no final das contas, eu acho que o exercício físico vem sendo cada vez mais, não só preventivo, como terapêutico, né? Em relação à nossa saúde de maneira geral. E saúde mental não fica nem atrás e nem na frente. E quando precisar, não ter medo de chamar um psiquiatra, né? Exatamente. No caso, né, da gente adoecer, eu acho que procurar ajuda o quanto antes, né? Então, começou a ficar diferente, deu ali 2, 3 semanas, você percebe que aquele seu amigo, ou filho, ou companheiro não é mais o mesmo, eu acho que vale a pena conversar com quem está acostumado, até que seja para dizer que está tudo bem. Muito bom. Doutora Bela, adorei. Que bom. Seja muito bem-vinda à Tela Vita. Obrigada. E muito obrigada. Eu devo...